Glórias a ti. Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Quero te convidar a abrir a Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Como que a gente prega depois de um culto desse que você está tremendo inteiro? Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, santo é teu nome. Aleluia. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Aleluia. Tem algumas passagens que diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Aleluia. Olha o que Deus está falando para nós. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Tem alguém fraco aqui? Tem alguém passando por angústia aqui? Tem alguém passando por luta aqui? Nossa, gente, que povo santo, ninguém passa por nada. Glória a Deus, né, que não passa, mas se você está passando, se mostra fraco no dia da angústia, porque a tua força é pequena. Aleluia. Fecha teus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, eis aqui a tua igreja. Pai, nós te louvamos porque já pudemos sentir a tua presença, Senhor, desde o momento que entramos neste lugar. Pai, nós te pedimos que a tua presença permaneça conosco, que o Senhor venha falar com cada um de nós. O Senhor conhece os nossos corações, conhece nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, Senhor. E por isso o Senhor nos dá essa palavra, Deus, e eu te peço, fala conosco, o Senhor nos ensina, nos corrige se for preciso, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor corrige aquele que ama, que o Senhor nos instrui, Senhor, segundo a tua vontade. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, entrego nas tuas mãos esse estudo, Pai, que teu Espírito Santo venha nos ensinar nessa noite, Pai, porque a sabedoria do homem é nada diante da tua grandeza. Te louvamos, te agradecemos, és bem-vindo, Espírito Santo, aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Gente, quando Deus me deu esse versículo, eu falei, meu Deus, se você se mostra fraco no dia da luta, no dia da tristeza, no dia da tribulação, é porque sua força é pequena. Eita, forte esse versículo, né? Então, o livro de Provérbios, ele traz palavras de sabedoria, ele traz conselhos para nós, para o nosso dia a dia. E quando você lendo o livro de Provérbios, você leva cada chapuletada de Deus. Né? Deus fala cada coisa que, se a gente tivesse vergonha na cara, a gente era um crente decente. Amém? E aqui, esse versículo, ele diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia. Se te mostrares fraco no dia da angústia. E aqui eu falo de angústia como luta, como tribulações, como tristeza. E quem não se mostra fraco nesses dias? Quem não se entristece em dia de luta? Quem não se abala, quem não se enfraquece quando vê um vento sobre a nossa vida? Quem não fica fraco diante de lutas? Mas nós não gostamos de estar fraco. E Deus não quer que nós sejamos fracos. Deus, Ele quer que nós sejamos fortalecidos nele. Aleluia. E às vezes nós somos chamados de fraco. Eu não sei se você já foi chamado de fraco em algum momento da tua vida. Às vezes nós somos chamados de fraco. Né? Pode ser por algumas situações, alguns conceitos diferentes, de repente porque você está doente e a pessoa fala, nossa, você está muito fraco, você tem que se cuidar.
Nossa, você estava doente, você está abatido, está fraco, tem que se cuidar. Mas tem aqueles que dizem assim: você é um fraco, não consegue nada, não é capaz de nada, tudo que você põe a mão não dá certo. E a pessoa começa a guardar aquilo, aquela fraqueza, aquela palavra, e ele começa a se alimentar daquela palavra. E ele começa a decretar: comigo nada dá certo. Ah, porque eu sou uma fraca. Ah, porque eu sou um fraco. Então você se sente incapaz. Você começa a se sentir cheio de complexo e cheio de inferioridade. E eu quero te dizer que é isso mesmo que o diabo quer que nós sintamos. Incapaz, nada. Que nós sejamos frustrados, se sinta inútil. Mas o Senhor tem uma palavra para nós. Que nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos fortes. E o tema da minha mensagem é quem somos nós na crise? Quem somos nós na crise? Quando Deus me deu esse versículo, se você se sente fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Porque o fraco, muitas vezes no dia da luta, no dia de tribulação, ele quer desistir. Primeira coisa que vem: eu vou parar. Eu vou dar um tempo. Eu não estou conseguindo. É uma das primeiras coisas que a pessoa sente: eu vou parar. Preciso largar um pouco, dar um tempo no meu ministério, preciso dar um tempo, porque eu estou me sentindo fraco. E Deus diz que Ele é a nossa força. Bem presente, né? Ele é nossa força em tempo de angústia. Lá em Salmo 46 diz assim: o Senhor é o meu socorro bem presente nos dias da angústia. Ele tem sido esse socorro para você? Aleluia, aleluia. E quando ele fala aqui, se te mostrares fraco, ele não está falando apenas de você estar abatido. Ele não está falando apenas de você estar entristecido. Não é desse fraco que ele está falando aqui em Provérbios. Ele está falando daquele fraco que está tão fraco que ele só pensa em desistir, parar, ceder, esmorecer diante das dificuldades. Será que tem fracos aqui? Gente, quantas vezes eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou dar um tempo, vou parar. Deus deu para mim. Esses tempos atrás eu falei para Deus: Deus deu para mim. Deu para mim. Chega. Falei: está na hora de eu entregar meu ministério. E quando eu abri a palavra, Deus me deu aquela mensagem que eu preguei sobre Isaías. Quando ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. O que você vai fazer com o teu eis-me aqui? Sei lá, Senhor, dá para alguém. Mas ele está falando desse fraco. Existem situações na nossa vida que nos enfraquece. Existem situações na nossa vida que nos deixa vulnerável. Seja na saúde física, na saúde emocional. Tem coisas que vêm sobre você. Tem palavras que te falam. Tem situações que te envolvem que te deixa fraco. No meio da angústia. E Deus diz: se você pensar em ser esse fraco que quer desistir, que quer parar, que quer largar, pequena é a tua força. Tem fraco aqui? Tem gente que já pensou em desistir? Que já pensou em parar? Aleluia. E Deus estava falando que se nós formos esse fraco, nossa força é muito pequena. Sabe o que ele está dizendo? Você e eu estamos muito distantes um do outro. Porque se a força vem de Deus, como eu posso me sentir tão pequeno?
diante das situações? Se eu tenho um Deus que luta por mim. Como eu posso me sentir incapaz se tem um Deus que me fortalece? Como eu posso me sentir fraco no dia da angústia e Deus olhar para mim e falar: pequena é a tua fé, é a tua força. Gente, na maioria das vezes, quando nós estamos enfraquecidos, nós queremos esconder a nossa dor para as pessoas. Eu marquei tudo aqui, Deus está fazendo sair disso aqui. Mas amém. Que seja feita a vontade dele, né? Eu falando, por que você está lendo isso aí? Você está olhando para isso aí? Então, na maioria das vezes, nós não queremos mostrar nossas forças, nossa fraqueza para ninguém. E quando as pessoas perguntam para nós, está tudo bem com você? Está tudo bem. E a tal situação, já resolvi, está tudo bem. E nós escondemos que nós estamos enfraquecidos. E Deus, não que você tenha que sair falando para todo mundo, mas sempre Deus coloca alguém que você pode chegar e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de socorro. Deus, ele sempre te mostra, quando ele diz que a nossa força é pequena, quando nós nos mostramos fracos, porque está faltando se achegar mais a ele. E aqui Deus me deu um exemplo de uma mulher que eu sempre admirei a história dela, que é a mulher sunamita. Ela faz uma casa, ela vê um homem de Deus, ela resolve fazer um quartinho para o homem de Deus, e o homem de Deus vem ali, fica ali naquele quartinho, Eliseu, e de repente Eliseu quer recompensar ela por aquele quarto, e ele diz assim, chama ela e pergunta do que ela precisa. E ela diz que não precisa de nada. Não preciso de nada, eu moro no meio do meu povo, eu habito no meio do meu povo, tipo, tá tudo bem. E daí Geazi fala para ele, o marido dela já é idoso, ela já é passada de idade, mas ela não tem nenhum filho. E daí Eliseu fala que ela vai ter um filho. E ela olha para ele e diz, não minta para mim. Não minta para mim. Eliseu faz aquela promessa e aquela mulher tem um filho. Só que chega uma certa idade e aquele menino morre. E daí o pai manda... Gente, nem está marcado ali. Ó. Daí aquele menino morre. E o pai... Aquele menino fica doente, o pai traz aquele menino para a mãe, porque ele está com muita dor de cabeça. E a mãe olha para ele, leva ele, começa a orar por ele, né? Diz que ele estava no joelho dela. E aquele menino morre. Mas não era uma promessa? Era. Aquele menino morre. E aquela mulher sai, encontra o marido, encontra pessoas, e o que ela diz? Vai tudo bem. Estava tudo bem? Não. Por dentro eu acredito que ela estava dilacerada. Por dentro eu acredito que ela estava morrendo. Por dentro ela estava gritando. Mas o que ela estava dizendo? Vai tudo bem. Ferida escondida, ferida guardada. Ela estava desesperada. Mas ela diz, vai tudo bem. Olha a força dessa mulher. No tempo da angústia, a fé dela não foi pequena. Por que ela estava dizendo, tá tudo bem, vai tudo bem? Porque ela estava indo para o lugar certo. Porque quando as nossas lutas vêm, nós temos que correr para os pés daquele que pode fazer alguma coisa. E aquela mulher sai dali dizendo para todo mundo, vai tudo bem. Nem para o marido dela ela contou. Que é a primeira coisa que a gente faz, correr contar para o marido, para a primeira pessoa que a gente encontra, que está passando por luta, contar para os outros. E aquela mulher, ela sai dali. E ela vai atrás do homem de Deus. E quando ela chega lá, ela desaba. Ela olha para ele e diz, por acaso eu te pedi um filho? Por acaso eu te pedi um filho?
Sabe o que ela estava dizendo? Eu não pedi nada. Você me deu e agora olha lá a morte. E agora ele está morto. Ela veio para os pés do Senhor. Amados, Deus está falando para nós assim: quando vem a tua luta, corre para aquele que pode fazer alguma coisa. Corre para aquele que pode fortalecer a tua fé. Corre para aquele que pode fazer a tua força se tornar grande. Mas antes da gente chegar em Deus, a gente conta para o mundo inteiro. A gente reclama para o mundo inteiro. Ela chega ali e aquele homem diz assim: Geazi, pega o cajado e vai lá. Ela diz: eu não saio daqui se você não for comigo. E nós temos outra história de Jacó. Eu não te largo enquanto não me abençoar. Deus está falando para nós: quando vir a angústia, quando vir a tribulação, quando vir as lutas, corre para quem pode te socorrer. Corre para quem pode te fortalecer. Aquela mulher, ela não tinha essa fé fraca. Ela não desistiu. Ela não parou. Ela estava doente, ela estava angustiada. Vou me levantar e vou caminhar. Vou me levantar, mas vou onde tem a solução. Vou me levantar, mas vou buscar o Deus. Vou buscar o homem. Ele chega lá e ela não esmoreceu. Ela foi diante dele. E ela declarou o que estava acontecendo. E o versículo continua ali. Ele diz assim: se você se mostra fraco, e aqui eu coloquei que a fraqueza é a gente querer desistir, a gente querer parar diante das lutas que vêm sobre a nossa vida. Daí o versículo continua e diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia. Que dia é este, o dia da angústia? Eu coloquei aqui: que dia é este? É um momento de provação, momento de crise, momento de perseguição, de acusação, de sofrimento. Ou seja, é um tempo em que a nossa fé é provada. A nossa fé não é provada em tempo de paz. A nossa fé é provada no dia da angústia. A nossa fé é provada no dia da luta. E muitos reconhecem esse dia da angústia, que é o dia da luta, o dia da tribulação, como o dia mau. E o que o Senhor fala para nós na palavra quando fala do dia mau? Lá em Efésios. O que ele diz? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa permanecer firme no dia mau. O que ele está falando? Esteja revestido de Deus, esteja firmado em Deus, esteja preparado, porque quando vir o dia mau, não vai te abalar. Se você está revestido, se você está buscando neste lugar, o dia mau não vai te abalar. Se eu estou me abalando, é porque eu não estou buscando esse conhecimento. Eu não estou sabendo quem é Deus. Se eu estou me abalando, porque está faltando alguma coisa. Minha fé está sendo pequena. E você pode dizer: não, pastora, mas como assim? Que eu não vou passar por luta? Já passou por luta. Mas ele era tão conhecedor do Deus que ele tinha. Ele era tão presente junto com Deus, que quando veio a luta, o que ele fez? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Jó conhecia. Então, no meio da tribulação, a fé de Jó não era fraca no dia da angústia, porque ele sabia o Deus que ele servia. Será que a gente conhece esse Deus? Será que a gente conhece esse Deus? Então, aqui eu coloquei aqui que o dia mau é um tempo que às vezes nos faz desacreditar.
desacreditar que Deus está conosco. E dependendo da situação, mexe com nossas estruturas emocionais e esmaga as nossas expectativas. O dia mal tem pessoa que desiste de tudo. Primeira coisa que se desiste no dia mal, de Deus. Vou largar tudo. Vou largar aquilo que Deus pôs na minha mão. Vou largar meu ministério. Vou parar, vou dar um tempo. Depois você vai largando das outras coisas, de orar e tudo. Mas é no dia mal que Deus está nos provando. É no dia mal. Por que vem o dia mal? Por que vem a angústia? Por que vem a tristeza? Por que vem a luta? Para saber o que está no meu e no teu coração. É no dia mal que Deus testa se aqui dentro há uma fé. Se aqui dentro há uma confiança no Deus que nós servimos. Eles cantando aqui, existe um Deus no céu, que a letra e o papel. Né? Aqueles cantando desse Deus Jeová. É nesse dia que Deus quer saber quem é eu e quem é você. A palavra de Deus diz assim, que o crisol é para a prata. O forno é para o ouro, mas o Senhor prova corações. Então o fogo, ele purifica a prata. O fogo purifica o ouro. Mas as tribulações, as lutas, as batalhas, as angústias, é Deus provando o meu e o teu coração. É Deus nos lapidando. É Deus como fogo, revelando o que está dentro de nós. Que fé é essa? Que quando vem a tribulação, Deus, não quero mais saber. Que fé é essa? Que quando vem a luta, eu me afasto de Deus. Penso em me afastar. Você está sendo provado como ouro, como a prata, provada pelo fogo das aflições. Tem uma passagem que diz assim, eu te provei na fornalha da aflição. Sabe essa luta que você está passando? Sabe talvez essas perseguições? Sabe talvez essa crise? Deus quer saber o que tem dentro de você. E dentro do meu coração, porque é fácil dizer, eu creio em Deus. Eu amo esse Deus, eu creio em Deus. Mas e quando vem a luta? Deus, ele quer que no meio da luta, nós não nos mostremos fracos, desistentes. Ele quer que no meio da luta, no tempo da angústia, nós estejamos firmados nele. Ele quer no meio da angústia que ele fala para mim, para você, levanta-te e põe em pé, que eu falarei contigo. Quando ele se apresentou para Jó, o que ele falou para Jó? Põe-te em pé e fala comigo como homem. Ele estava sendo provado. Talvez essa luta tua aí é Deus te passando pelo fogo para saber o que vai dentro de você. Será que nós amamos esse Deus só quando está tudo na paz, tudo bem? Aleluia. 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 E talvez o inimigo está falando para você, você é fraca. Nada do que você faz dá certo. Mas nós temos que olhar para aquele que diz assim, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. É para esse que nós temos que olhar, para aquele que diz, esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Para aquele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. E o versículo continua ali. Se te mostrares fraco, já falei dessa fraqueza. No dia da angústia, que é o dia mau, ele diz, é porque a tua força é pequena. Porque a tua força é pequena.
Que força é essa que é pequena? Como assim minha força é pequena? A força pequena é quando vem a luta e nós mostramos que nós realmente não estava crendo nesse Deus. É quando vem a luta e você diz, esse Deus não está fazendo aquilo que eu pedi. É uma força pequena, uma fé pequena que foi revelada pela luta, que foi revelada pelo fogo, que foi revelada pelo desemprego que veio, que foi revelada pela dor que veio, pela enfermidade que veio. Aleluia. Força limitada. Passou pela aprovação, está no meio do fogo e já está dizendo, não quero mais, estou desistindo, estou largando, não é para mim. Deus diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Aleluia. As tribulações mostram, expõem o que está dentro de nós. Deus está falando com você? Ele está falando comigo aqui. Ele está falando comigo aqui. Que muitas vezes a gente diz, eu não sou capaz. Nós não somos mesmo. Nós não temos capacidade mesmo. Nós não somos, mas Ele é em nós. A nossa força é pequena porque nós estamos firmados em nós mesmos, achando que é nós que temos que resolver. Mas a força, quando é firmada em Deus, ela não é pequena. Pode vir a luta que vier. Deus é a minha força. Aleluia. Deus é a minha força. Aleluia. A adversidade mostra quem nós realmente somos diante de Deus. Aleluia. 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 Eu coloquei assim. Assim como o fogo remove as impurezas da prata e do ouro, assim as provações e as circunstâncias servem para revelar como Deus sonda e avalia o nosso interior. Aleluia. O coração humano é revelado pelas provas que ele passa. Tem alguém sendo provado por Deus? Tem alguém sendo tratado pelo fogo de Deus? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. As crises são como fogo que prova o ouro. E Deus é o fogo que prova o meu e o teu coração. Amados, eu falei, Deus, eu não vou mais reclamar. Deus, não vou mais reclamar. Quando vir luta, eu sei que o Senhor está me provando e o Senhor vai me passar pelo fogo e vai me dar força. Aleluia. Ele não quer que sejamos fracos no tempo da angústia. Não é no tempo de paz, não. É no tempo da angústia que nós somos provados e aprovados pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. No tempo de paz, não é no tempo de paz, mas sim na angústia. Ele prova a nossa fé, ele prova a nossa confiança nele e a nossa maturidade nele, o quanto nós crescemos nele. Será que uma palavra me desmotiva? Será que uma palavra me abala? Será que uma palavra me tira do meu foco? Acho que foi o Michel que pregou domingo sobre o foco, né? Não perca o seu foco. Deus está nos alinhando aqui, gente. Deus está nos alinhando aqui. Se te mostrar fraco no tempo da angústia, pequena é a tua fé. Se te mostrar frouxo no dia da angústia, pequena é a tua fé. Então seja forte. Seja um cristão forte no tempo da luta, no tempo da angústia, no tempo da tribulação. Eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Qualquer palavrinha nos abate. E Deus diz assim, se fortalece. Não seja fraco, não seja frouxo. Aleluia. A minha fé e a tua fé
Não depende das circunstâncias. Não depende que tudo esteja bem para que a gente esteja de bem com o Senhor. Senão nós estamos igual aqueles ladrão do lado de Jesus na cruz, né? Que um olhava e dizia assim: você não é o filho de Deus? Desce daí. E muitas vezes a gente está olhando para Jesus e dizendo: o Senhor não é filho de Deus? Eu não sou filho de Deus, então faz alguma coisa por mim. E Deus fala: eu já fiz tudo por você. E agora eu quero ver a tua fé. Aleluia. Aleluia. Se nós estivermos firmados em nós mesmos, nossa fé é pequena. Agora, se nós estivermos firmados em Deus, conhecendo esse Deus, buscando conhecer esse Deus, nós seremos fortalecidos e nada nos abalará. Falaremos como Jó: recebemos o bem, não podemos receber o mal? Foi isso que Jó falou. Eu recebi o bem, não posso receber o mal? Você está falando como uma louca, mandando eu desistir. Amaldiçoa esse Deus e morre. Fala como uma louca. Aleluia. É Deus falando no nosso coração. Se coloca em pé. Aleluia. Aleluias. Se nós estivermos firmados no Senhor, seremos sustentados mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Aleluia. Você está firmado em quem? Você está firmado no quê? Quem é você no meio da crise? Quem é você no meio da crise? Aleluia. Se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena é a tua fé. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você chegou cheio de lutas, cheio de dificuldade. Talvez você chegou pensando em desistir. Talvez você chegou desanimado com palavras que tem falado para você. Aleluia. Talvez você chegou fraco. Mas que você fale como Paulo: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Aleluia. 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 Mas nós temos o direito de ter nossas fraquezas. Mas nós não podemos permanecer na fraqueza. Deus se levanta e caminha. Não te mostre fraco no dia da angústia. Se levanta e caminha. Aquela mulher tinha perdido o filho, mas ela se levantou e foi, e caminhou, e foi atrás das respostas para ela. Enfraquecer é normal, é humano, mas ficar prostrado não é coisa de cristão. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser vir diante do altar, vem para diante do altar. Aleluia. 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 Talvez você chegou cheio de lutas aqui. Aleluia. Talvez você está sendo provado. E